sou professora no Colégio Logosófico de Uberlândia. Atualmente, eu trabalho com uma turminha da faixa etária de 6 anos, primeiro ano do ensino fundamental. E foi com essa faixa etária que eu desenvolvi esse projeto, que eu vou contar um pouquinho hoje. Para começar o projeto com as crianças, nós partimos do seguinte ensinamento: o homem nasceu para ser algo mais do que é, e para isso é indispensável que saiba se constituir em um homem verdadeiro, em um ser que honre a sua espécie e seja para os demais um exemplo de virtudes, cuja realização superior seja inquestionável. Iniciamos o projeto usando um espelho. Então eu levei esse espelho para a sala e propus para que as crianças se observassem fisicamente. E ao longo dessa atividade eu fui fazendo perguntas como: qual o formato do seu rosto? E a cor dos seus olhos? Como é seu sorriso? E as crianças tiveram a oportunidade de se observar bem de pertinho no espelho. Em seguida, refletimos com as crianças que algumas características físicas eram semelhantes entre umas e outras, mas que haviam características que as tornavam únicas, que deixavam uma criança diferente da outra. Nessa turminha que eu realizei o projeto, tem 2 irmãs gêmeas. E foi interessante observar que, mesmo sendo bem parecidas fisicamente, as duas são diferentes em suas psicologias, seu modo de ser, de agir, e as crianças observaram isso. Logo depois, perguntamos se todas estavam pensando a mesma coisa, se a gente pensava todo mundo igual, e elas logo responderam que não. Um aluno manifestou: eu gosto muito de futebol e eu penso nisso o dia todo, mas nem todo mundo gosta. E assim, aos pouquinhos, eles foram observando que cada ser possui, além das características físicas, características psicológicas do mundo interno, que as tornam diferentes dos outros. Na atividade seguinte, para trabalharmos o conteúdo da música Quem Sou Eu?, que é uma música em ritmo de rock, nós propusemos um dia temático na escola. Então todas as crianças vieram vestidas com roupinhas temáticas de rock para a gente estudar a música. A música conta a história de um menino que se observa bem parecido com os familiares, mas que percebe que é um ser diferente. E a gente se deteve no seguinte trecho: eu me pareço com todos, mas por dentro eu sou um só. Foi um dia super divertido e as crianças amaram o dia temático. Após estudarmos a música, foi proposto que as crianças registrassem quais características as tornavam únicas. E elas fizeram registros como: sou bondosa, sou caprichosa, sou uma boa amiga, sou afetuosa, dentre outras virtudes. Foi interessante observar que, em um primeiro momento, as crianças só colocaram características positivas. Depois, fizemos uma rodinha com elas explicando que alguns pensamentos negativos também habitam o nosso mundo interno. Com o uso da técnica de perguntas e reperguntas, fizemos as crianças refletirem sobre o que as torna diferentes dos animais. Qual é essa capacidade que o ser humano tem de pensar, de criar, de construir, de refletir? E elas chegaram à conclusão de que isso acontece porque o ser humano tem uma mente. E manifestaram coisas como: ah, professora, então é por isso que o passarinho voa, mas não pilota o avião? É por isso que o meu cachorrinho da minha prima agem igualzinho? É por isso que lá no meu condomínio as casas são todas diferentes, mas os ninhos de passarinho todos iguais? É porque o ser humano tem mente. Juntos chegamos a essa conclusão, então, que o ser humano possui uma mente que lhe dá infinitas possibilidades de criar, de pensar, de construir, refletir. Além disso, permite cultivar em seu mundo interno lindas virtudes. Uma das crianças registrou: o ser humano tem mente, é único, tem pensamentos, sentimentos, pode escolher os pensamentos, tem inteligência. Foi proposto que as crianças ficassem atentas ao que ocorria em seu interno, para não deixar que nenhum pensamento mandão, que são pensamentos autoritários, negativos, atuassem. Destacamos que é necessário praticar muito mais o bem do que o mal. O espaço que o bem ocupa deve sempre ser maior que o que o mal ocupa. Observando que, por vezes, o pensamento mandão ainda atuava na mente das crianças da turma da valentia, pensamos então em como poderíamos redimir desses erros. E foi proposta a criação da Árvore da Redenção,
e para isso partimos do seguinte ensinamento: para que a própria redenção seja um fato, é essencial começar por não cometer mais faltas, não acumular mais culpas ou dívidas. Esse é o primeiro passo. Mas surgirá a pergunta: o que fazer com o já consumado? Cada falta tem seu volume e suas consequências inevitáveis. Não percamos tempo em lamentações, nem sejamos ingênuos, crendo que existem meios fáceis de saudá-las. As leis não são infringidas impunemente, nem cometendo faltas, nem pretendendo livrar-se delas. Porém, o homem pode sim redimir gradualmente sua culpa, mediante o bem que representa para si a realização rigorosa de um processo que o aperfeiçoa. Se esse bem é estendido aos semelhantes, quanto mais melhor, fica assegurada a descarga da dívida. Dessa forma, surgiu a ideia da criação da Árvore da Redenção. Então, as crianças, junto com a professora de artes plásticas, criaram árvores, pétalas e espinhos. E na sala ficavam disponíveis potes com as pétalas e com os espinhos. Quando a criança atuava com o pensamento mandão, que são os pensamentos deficientes, colocavam um espinho. Quando atuavam com o bem, colocavam uma pétala. Quando completavam a florzinha com 5 pétalas, podiam tirar o seu espinho, redimindo do erro. Foi interessante observar que, em um primeiro momento, as crianças tiveram facilidade para enxergar o erro do outro, que era manifestado com frequência para mim e para as outras professoras. Mas, em si, atividades rotineiras como recortar atividade, colorir com capricho, eram consideradas um bem que merecia colocar uma pétala. Fizemos uma rodinha, então, para conversar que a árvore era individual, assim como o mundo interno de cada um, e que deveríamos nos esforçar para atuar com o bem pelo bem mesmo, e não para receber uma recompensa por uma atitude qualquer. A Árvore da Redenção gerou lindos resultados. As crianças se esforçaram, não só durante o projeto, mas durante o ano todo, para ter atitudes de bem, e a nossa sala foi ficando cada vez mais florida. Foi explicado para a criança que o espinho não é um mal, que ele não faz mal para a árvore. Mas assim como nós não queremos abraçar um cacto, não queremos ficar próximos às pessoas com pensamentos mandões, que dificultam a proximidade e a boa convivência. Após terem vivido essa experiência, as crianças tiveram a oportunidade de ensinar para a Turma da Bondade o que haviam aprendido nesse projeto e expor as Árvores da Redenção. Para experimentar o conceito de valentia, que é a virtude que dá nome à nossa turminha, as crianças pesquisaram em casa sobre algum esporte, livro, brinquedo de seu interesse e tiveram a oportunidade de apresentar para a turma. Além de contarem um pouquinho mais sobre si, puderam cultivar a valentia e enfraquecer pensamentos como o da timidez. Aqui eu gostaria de ressaltar a experiência vivida por um aluno da turma. Esse aluno apresenta forte timidez em sua característica psicológica e nunca tinha conseguido apresentar em nenhuma oportunidade que a escola dava desde a educação infantil. Nesse dia, também não conseguiu. Mas observando isso, começamos com ele um trabalho docente. Mostrei de todas as vezes que ele havia conseguido vencer o pensamento mandão e disse que assim como ele havia conseguido vencer vários outros pensamentos, ele iria conseguir vencer o pensamento da timidez e cultivar o pensamento da valentia. Nesse meio tempo, nas aulas de dança criativa, a professora estava ensaiando a música Quem Sou Eu, lá do início do projeto, para apresentação na festa da família. Em um primeiro momento, essa criança não queria participar do ensaio, mas com o trabalho docente sendo realizado, ele começou a participar com gosto dos ensaios da aula de dança e música e conseguiu se apresentar até no ensaio geral, que foi apresentado para todas as turmas do colégio. Entretanto, no dia da festa ele não conseguiu se apresentar, mas entendemos que na medida dele, ele já havia feito grandes avanços no sentido de vencer a timidez.